entrevista, o consultor de mercado Cristiano Palavro falou sobre o início do clima, o cenário eleitoral e político internacional. Estamos aqui com o Cristiano Palavro, ele é agrônomo e vai falar com a gente a respeito do setor agropecuário. Cristiano, como está agora o atual estado da agropecuária ao todo? Bom, estamos começando uma nova safra, né? É importante dizer que hoje a abertura do plantio aqui no estado de Goiás, mas outros estados já estão com os trabalhos de campo avançando, como é o caso do Paraná, como é o caso de Rondônia, Mato Grosso. As expectativas são bastante boas para essa safra. Existe um risco climático novamente posicionado sobre o sul do Brasil, em função de novamente termos um ano aí com cara de laninha, né? Mas as expectativas são boas. O Brasil tem condições aí de produzir mais de 150 milhões de toneladas de soja nesse ano. O cultivo de milho verão já chega a quase 60% aí a nível nacional, então é uma safra que está saindo bem e as expectativas são boas. Existem muitos riscos no radar. O primeiro deles, como eu falei, é o risco climático, especialmente sobre os estados do sul do Brasil, mas também o risco econômico, digamos assim. Os produtores estão semeando a safra mais cara da história, realmente os custos de produção nunca antes foram vistos nesses níveis e há um risco de que a safra aqui da América do Sul saindo bem, a gente vai ter uma pressão de oferta no mercado e isso pode afetar os preços. Também tem o risco trazido pelo lado eleitoral, o lado político. Estamos às vésperas de uma eleição que, dependendo dos resultados, vai mudar um pouco na nossa política macroeconômica também. Mas, de fato, existe um risco de a gente ter um dólar desacelerando para o ano de 2023 e para um produtor que fez as suas compras no momento de dólar forte, fazer as suas vendas no momento de dólar mais fraco é também um risco para a redução das margens. E falando agora a respeito do cenário internacional, como o setor agropecuário brasileiro pode se preparar, inclusive para o próximo ano? Olha, a gente está vendo uma situação fora do Brasil um tanto quanto diferente do que a gente vê aqui. Especialmente nas economias mais desenvolvidas, a gente está passando por um momento de desaceleração das economias. Em grande parte isso é causado pela elevação dos juros, que busca controlar a inflação, principalmente, que está bastante alta nesses países. E essa desaceleração dessas economias pode gerar também aí uma desaceleração de demanda. Mas, de fato, quando a gente fala das commodities agrícolas, a gente está falando de produtos que vão para a mesa, são produtos alimentícios, então se essas economias tiverem problemas na sua produção ou esses efeitos econômicos acabem atrapalhando a produção desses países, o Brasil vai conseguir até ampliar o seu mercado, colocando aí seus produtos cada vez mais inseridos no mercado externo. Voltando aqui para o Brasil, né? O cenário eleitoral, né? A gente tem uma eleição agora que ela está imprevisível, né? Quais os cenários assim que o agro deveria assim, se adaptar em caso de vencimento de candidato A e o candidato B? Fala pra gente. Bom, as eleições estão muito divididas, né? Está muito difícil cravar um resultado nesse momento. A gente sabe que a ampla maioria, quase a totalidade do agro, defende a continuidade do atual governo, principalmente porque se alinha muito aos valores desse governo. A gente não pode falar que esse governo tem sido muito benéfico aos agricultores em termos econômicos, isso não está acontecendo. O alinhamento do setor, ele realmente vem de valores morais, valores de defesa da propriedade privada. Então são esses valores que os produtores estão apostando nesse ano. Quando a gente olha para o cenário econômico, os desafios vão vir com um ou com o outro. A gente sabe que a continuidade ela é mais benéfica porque a gente tem uma política fiscal, uma política monetária, uma política que está olhando com bons olhos aí para o controle fiscal, para a garantia de receitas do governo superiores às despesas. Então, o setor como um todo, assim como a maioria da sociedade brasileira, vê com bons olhos os indicadores do Brasil e que são fruto, em parte, desse atual governo. Uma mudança agora, ela traz um cenário muito grande de incerteza, porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, a gente não tem um plano de governo anunciado com detalhes, né, sobre essa possível nova administração. Então o mercado como um todo vai olhar isso com incerteza e isso traz mais risco ao produtor. Então, de fato, para a agropecuária brasileira, sem dúvida, a continuidade do governo é o melhor cenário, porque a gente já sabe o que esse governo vem conduzindo, a economia está melhorando muito rapidamente e o setor vai ser mais abraçado pela continuidade do governo do que o contrário.